Você já ficou curioso sobre a capacidade da sua mente? Sabia que ela pode ser capaz de coisas incríveis e misteriosas? Pois é, a mente humana é um universo vasto e complexo, capaz de processar informações em uma velocidade impressionante e criar pensamentos e ideias inimagináveis. Mas, além disso, a mente também pode ter poderes que ainda são um mistério para a ciência, como a capacidade de cura, a influência sobre a realidade e a capacidade de transcender o tempo e o espaço. Neste vídeo, vamos explorar os poderes, capacidades e mistérios da mente humana, em busca de entender um pouco mais sobre essa estrutura complexa e fascinante. Se você está curioso para saber mais sobre a mente e suas possibilidades, não perca este vídeo. Nosso cérebro e a nossa mente. O cérebro e a mente são frequentemente usados como sinônimos, mas na verdade se referem a conceitos diferentes. O cérebro é um órgão físico localizado na cabeça e é responsável por coordenar e controlar as funções do corpo. A mente, por outro lado, é um conceito mais amplo que se refere às funções cognitivas, emocionais e mentais do cérebro e à interação do indivíduo com o ambiente, a cultura e a sociedade. O cérebro é uma estrutura biológica complexa que controla todos os processos corporais, desde a respiração e a circulação sanguínea até a percepção sensorial e a tomada de decisões. Ele é composto por bilhões de células nervosas chamadas neurônios, que se comunicam entre si por meio de sinais elétricos e químicos. O cérebro é dividido em várias partes, cada uma com funções específicas. Por exemplo, o córtex cerebral, que é a camada mais externa do cérebro, é responsável por funções cognitivas superiores, como a linguagem, a percepção e o pensamento. O cerebelo, localizado na parte inferior do cérebro, é responsável pelo controle motor e pela coordenação. A mente, por outro lado, é um conceito mais amplo que inclui as funções cognitivas, emocionais e mentais do cérebro. Ela se refere à capacidade do cérebro de pensar, sentir e se comportar, e é influenciada por fatores internos e externos. A mente é responsável por processos como percepção, memória, pensamento, emoção, raciocínio e criatividade, e é influenciada por fatores como cultura, educação, experiência e personalidade. Embora o cérebro e a mente estejam intimamente relacionados, eles são conceitos diferentes. O cérebro é a estrutura biológica que controla as funções corporais, enquanto a mente é o resultado da atividade cerebral complexa e interação com o ambiente. O cérebro é um órgão físico que pode ser estudado por meio de técnicas de neuroimagem, enquanto a mente é um conceito mais amplo que não pode ser observado diretamente. Em resumo, o cérebro é um órgão físico complexo que controla as funções corporais, enquanto a mente é um conceito mais amplo que se refere às funções cognitivas, emocionais e mentais do cérebro e à interação do indivíduo com o ambiente. Compreender a diferença entre esses dois conceitos é importante para entender como o cérebro e a mente afetam o comportamento humano e como podemos melhorar a saúde mental e física. As principais características do cérebro. O cérebro humano é o centro de controle de todas as funções corporais e mentais. Ele é composto por cerca de 100 bilhões de neurônios, células nervosas, que se conectam para formar uma complexa rede de comunicação. A anatomia do cérebro humano pode ser dividida em três principais partes: o cérebro antigo ou reptiliano, o cérebro intermediário ou límbico e o cérebro novo ou neocórtex. O cérebro antigo é responsável por funções básicas de sobrevivência, como respiração, batimentos cardíacos e reações instintivas. O cérebro intermediário é responsável por emoções, memórias e comportamentos instintivos. O cérebro novo é responsável por pensamento consciente, linguagem e raciocínio. Algumas das principais características do cérebro humano incluem a capacidade de aprendizado, memória, linguagem, raciocínio, inteligência e emoção. O cérebro também é responsável por regular funções corporais básicas,
como respiração e batimentos cardíacos, e controla movimentos voluntários, como andar e escrever. Além disso, o cérebro humano é altamente adaptável e é capaz de mudar e se adaptar com base na experiência e no aprendizado, um processo conhecido como neuroplasticidade. Isso significa que é possível desenvolver habilidades mentais, como a concentração, a memória e a inteligência, ao longo da vida. O diâmetro médio do cérebro humano é de cerca de 14 centímetros, enquanto o peso médio é de 1,5 kg. No entanto, é importante lembrar que as medidas podem variar entre indivíduos e que as dimensões do cérebro não são uma medida precisa da inteligência ou da capacidade cerebral. O cérebro é altamente energético e consome cerca de 20% do metabolismo corporal total. A principal fonte de energia do cérebro é a glicose, que é um tipo de açúcar que é liberado no sangue após a digestão dos alimentos. Outra fonte de energia é a gordura corporal que pode ser metabolizada em cetona, uma molécula que pode ser utilizada pelo cérebro como fonte de energia quando a glicose está limitada. O oxigênio também é crucial para o funcionamento adequado do cérebro, já que é necessário para a produção de energia através da respiração celular. Desvendando a nossa mente. Como a ciência explica a mente humana? A ciência explica a mente humana como um produto da atividade elétrica e química do cérebro. O cérebro é composto por bilhões de neurônios que se comunicam entre si através de sinapses, que são pequenas lacunas entre os neurônios. Essas comunicações permitem que as informações circulem pelo cérebro e sejam processadas, produzindo pensamentos, emoções, memórias e comportamentos. A neurociência também explica que diferentes regiões do cérebro são responsáveis por diferentes funções, como a cognição, a linguagem, a memória, a percepção, a emoção e o movimento. Além disso, os neuroquímicos, como os neurotransmissores, desempenham um papel importante na regulação do humor, da ansiedade e da motivação. A psicologia, por outro lado, explica a mente humana como resultado da interação entre o cérebro e o ambiente. A psicologia destaca o papel importante da experiência e da aprendizagem na formação de personalidade, crenças, comportamentos e emoções. A ciência da mente, portanto, explica a mente humana como resultado da interação complexa entre a biologia e a experiência, e oferece uma visão detalhada da natureza da consciência, da personalidade e da inteligência humana. Além disso, a ciência também estuda como a mente pode ser influenciada e moldada ao longo da vida. Estudos sobre neuroplasticidade e neurogenese mostram que o cérebro é capaz de se adaptar e mudar com base nas experiências e no aprendizado. Isso significa que é possível desenvolver habilidades mentais, como a concentração, a memória e a inteligência, ao longo da vida. A ciência também tem explorado a relação entre a saúde mental e a saúde física, mostrando que as duas estão interligadas e afetam-se mutuamente. Estudos têm mostrado, por exemplo, que a prática de atividades físicas regulares e a adoção de hábitos alimentares saudáveis podem ter um impacto positivo na saúde mental, enquanto o estresse crônico e a falta de sono podem afetar negativamente a saúde mental e física. Em resumo, a ciência tem muito a nos dizer sobre a natureza da mente humana e como podemos desenvolver nossa mente de maneira eficaz e saudável. Ao compreender melhor como funciona a nossa mente, podemos usar essas informações para alcançar nossos objetivos, viver de maneira mais plena e saudável e realizar nosso potencial completo. As principais características da nossa mente. A mente humana é uma estrutura complexa e multifacetada, que desempenha um papel fundamental na forma como pensamos, sentimos e agimos. Algumas das principais características da mente humana incluem: capacidade de processamento. A mente humana é capaz de processar uma grande quantidade de informações de forma rápida e eficiente. Ela é capaz de realizar múltiplas tarefas simultaneamente e pode lidar com uma variedade de estímulos sensoriais ao mesmo tempo.
Flexibilidade. A mente humana é capaz de se adaptar a novas situações e de aprender com experiências passadas. Ela é capaz de mudar e se desenvolver ao longo do tempo, o que permite que nos adaptemos às mudanças e desafios que enfrentamos na vida. Criatividade. A mente humana é capaz de gerar novas ideias e conceitos, e de pensar fora da caixa. Ela é capaz de conectar ideias e conceitos aparentemente desconexos, permitindo que criemos novas soluções e inovações. Emoções. A mente humana é capaz de experimentar uma ampla gama de emoções, desde alegria e felicidade até tristeza e raiva. As emoções são parte integrante da nossa experiência mental e influenciam a forma como pensamos e agimos. Autoconsciência. A mente humana é capaz de se auto-observar e refletir sobre si mesma. Ela é capaz de criar uma imagem de si mesma e de perceber como os outros a percebem. Memória. A mente humana é capaz de armazenar informações e experiências e de recuperá-las posteriormente. A memória é essencial para o aprendizado e a tomada de decisões informadas. Atenção e concentração. A mente humana é capaz de se concentrar em tarefas específicas e manter o foco em um objetivo. A atenção e a concentração são fundamentais para a aprendizagem e para o desempenho de tarefas complexas. Intuição. A mente humana é capaz de acessar informações e conhecimentos sem que estejamos cientes da fonte ou do processo pelo qual as informações foram adquiridas. A intuição é importante para a tomada de decisões e para a resolução de problemas complexos. Imaginação. A mente humana é capaz de criar imagens mentais e de visualizar cenários e situações que não existem na realidade. A imaginação é importante para a criatividade e para a resolução de problemas. Linguagem. A mente humana é capaz de produzir e compreender a linguagem, permitindo a comunicação verbal e escrita. A linguagem é fundamental para a transmissão de conhecimento e para a interação social. Raciocínio e tomada de decisão. A mente humana é capaz de raciocinar e avaliar informações, permitindo a tomada de decisões informadas. O raciocínio e a tomada de decisão são importantes para a resolução de problemas e para o planejamento de ações futuras. Essas são apenas algumas características da nossa mente. A mente é uma estrutura incrivelmente complexa e multifacetada, e ainda há muito a ser descoberto sobre ela. Aprendendo um pouco mais sobre o nosso subconsciente. O subconsciente é uma parte da nossa mente que funciona abaixo do nível da consciência e não está acessível à nossa vontade ou controle direto. A função fundamental do nosso subconsciente é processar informações, pensamentos e emoções que estão abaixo da superfície da nossa consciência. Ele também desempenha um papel importante na regulação do comportamento e das funções corporais. Algumas das funções fundamentais do nosso subconsciente incluem: armazenamento de memórias. O subconsciente é responsável pelo armazenamento de memórias e informações que não estão na nossa consciência imediata. Ele pode armazenar informações que foram esquecidas pela mente consciente, mas que podem ser recuperadas mais tarde através de técnicas de hipnose ou terapia. Processamento de emoções. O subconsciente é responsável pelo processamento de emoções e sentimentos, muitas vezes de forma automática. Por exemplo, ele pode ser responsável pela ativação da resposta de luta ou fuga ou em situações de perigo ou pelo surgimento de sentimentos de medo ou ansiedade. Regulação de funções corporais. O subconsciente é responsável pela regulação de funções corporais como a respiração, batimentos cardíacos, digestão e outras funções automáticas do corpo. Controle do comportamento. O subconsciente pode influenciar o comportamento e as ações que tomamos sem que estejamos cientes disso. Por exemplo, ele pode influenciar nossas escolhas alimentares, nossos hábitos de sono e até mesmo nossos relacionamentos interpessoais.
Em resumo, a função fundamental do nosso subconsciente é processar informações, emoções e comportamentos que não estão na nossa consciência imediata e que são importantes para o funcionamento adequado da mente e do corpo. Ele desempenha um papel importante na regulação das funções corporais, no processamento de emoções e memórias, e no controle do comportamento e das ações que tomamos. A ciência não tem um consenso absoluto sobre os poderes da mente. Aqui estão alguns dos poderes mais conhecidos. Telepatia e a capacidade de ler pensamentos ou se comunicar mentalmente com outras pessoas sem a utilização de meios físicos de comunicação. Clarividência, a habilidade de perceber eventos ou informações que estão fora do alcance dos sentidos físicos. Telecinese e a capacidade de mover objetos ou influenciar eventos com a mente. Precognição, a habilidade de prever eventos futuros. Cura por meios mentais, a capacidade de influenciar a saúde física ou emocional de uma pessoa através de meios mentais, como a visualização ou a meditação. Viagem astral, a capacidade de separar a mente do corpo físico e explorar o mundo astral ou espiritual. Hipnose e a habilidade de controlar a mente de outra pessoa por meio de sugestões ou comandos. Leitura corporal, a capacidade de interpretar a linguagem corporal de outras pessoas e compreender suas emoções e intenções. Supermemória, a habilidade de lembrar-se de informações com facilidade e precisão, sem a necessidade de técnicas de memorização. Manifestação, da capacidade de manifestar intenções e desejos em realidade através do poder da mente. Clarisciência, da habilidade de perceber cheiros, gostos ou odores que estão além do alcance dos sentidos físicos. Conexão com o divino, da capacidade de se conectar com forças ou entidades divinas por meio da mente ou da espiritualidade. Comunicação com os mortos, da habilidade de se comunicar com entidades espirituais que já partiram, como espíritos ou fantasmas. Leitura de aura, da capacidade de ver a aura de uma pessoa, que é considerada uma manifestação de sua energia espiritual. Existem as leis da mente? Aqui estão algumas das supostas leis da mente mais conhecidas. A lei da atração, desta lei afirma que os pensamentos e emoções de uma pessoa podem afetar diretamente a realidade física ao seu redor, atraindo eventos e circunstâncias positivas ou negativas para a sua vida. A lei da correspondência, dessa lei postula que há uma correspondência entre os planos mental, emocional e físico da existência, ou seja, que cada um desses planos está em sintonia com o outro. A lei da ressonância harmônica, desta lei afirma que tudo no universo tem uma vibração e que, quando duas coisas vibram em harmonia, elas são capazes de se conectar de maneira poderosa. A lei da causa e efeito, desta lei estabelece que toda ação tem uma reação e que cada pensamento e ação que uma pessoa toma pode ter um efeito duradouro sobre a realidade ao seu redor. A lei da mentalidade, desta lei postula que a mente humana é capaz de criar sua própria realidade e que as crenças e atitudes de uma pessoa podem influenciar diretamente o sucesso ou o fracasso em sua vida. A lei da abundância, dessa lei afirma que há uma abundância ilimitada de recursos no universo e que, se uma pessoa acreditar nisso e se concentrar na abundância, ela atrairá mais abundância em sua vida. A lei da transmutação, desta lei postula que a mente humana é capaz de transformar pensamentos negativos em positivos e emoções desagradáveis em positivas. A lei do propósito, dessa lei afirma que cada pessoa tem um propósito específico na vida e que descobrir e seguir esse propósito é a chave para a felicidade e realização pessoal. A lei do desapego, desta lei postula que a ação mais poderosa que uma pessoa pode tomar é liberar a necessidade de controlar a realidade ao seu redor e permitir que as coisas fluam naturalmente. A lei da gratidão, dessa lei afirma que a gratidão é uma emoção poderosa que pode atrair mais coisas positivas para a vida de uma pessoa, permitindo que ela aprecie e valorize o que já tem. Tem como desenvolver uma mente poderosa? A sua mente é a sua maior ferramenta,
e é por meio dela que você enxerga o mundo, toma decisões e cria as suas realidades. Por isso, é fundamental que você aprenda a desenvolver uma mente poderosa e brilhante. Você pode começar a desenvolver a sua mente de várias formas. A primeira é praticando a concentração e a atenção plena. Isso significa que você precisa aprender a controlar as suas emoções e pensamentos, e estar presente no momento, ao invés de se perder em distrações ou preocupações. Desenvolver uma mente poderosa requer prática e disciplina. Aqui estão algumas dicas para ajudar. Mantenha-se atualizado sobre assuntos que lhe interessam, leia livros, escute podcasts e assista a palestras. Isso ajudará a aprimorar sua compreensão do mundo e a desenvolver sua inteligência. A meditação e a respiração profunda ajudam a reduzir o estresse e a ansiedade, além de melhorar a concentração e a memória. Exercício regular ajuda a melhorar a saúde geral e aumenta o fluxo de sangue para o cérebro, o que ajuda a melhorar a cognição. Ter uma rotina de sono adequada é crucial para o bem-estar mental e físico. Encontre novos desafios e aprenda algo novo todos os dias. Isso ajudará a manter sua mente ativa e alerta. Cultive a gratidão por coisas pequenas e grandes em sua vida. Isso ajudará a mantê-lo positivo e motivado. Mantenha relacionamentos saudáveis e significativos com outras pessoas. Isso ajudará a melhorar sua saúde mental e emocional. Lembre-se de que o desenvolvimento de uma mente poderosa requer tempo e paciência. Pratique estas dicas diariamente e veja o impacto positivo em sua vida. Esperamos que este vídeo sobre o poder da mente tenha sido informativo e inspirador para você. Lembre-se de que a mente humana é um mistério fascinante e ainda há muito a ser descoberto sobre suas capacidades e habilidades. Se você gostou deste vídeo, por favor, deixe seu like e compartilhe com seus amigos e familiares para que mais pessoas possam conhecer e explorar o poder da mente. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal para receber mais conteúdos interessantes sobre o tema e ficar por dentro das nossas novidades. Agradecemos pela sua atenção e esperamos vê-lo em breve em nossos próximos vídeos.